Fala galera, mais uma aula aqui de economia. Hoje vamos falar de indicadores de desigualdade. E para começar esse papo aqui, fazendo uma breve definição aqui de crescimento econômico. Se existem desempregos, capacidade ociosa, o governo pode aumentar o PIB via políticas econômicas de estímulo à atividade produtiva, né, como a gente viu, as políticas fiscais ou mesmo monetárias que sejam expansionistas para buscar um certo tipo de equilíbrio. Quando se fala em crescimento econômico, normalmente a gente está falando de PIB e PIB per capita, ou seja, em colocar à disposição da coletividade uma quantidade de mercadorias e serviços que supera o crescimento populacional, né? Porque não adianta o produto crescer a uma taxa igual ao número de pessoas, que aí a gente não vai ter um crescimento realmente, né? A gente só vai estar aumentando a quantidade das pessoas, mas em suma o resultado vai ser o mesmo. É uma das maneiras de medir ali essa questão de onde vem o PIB, né, e tudo mais, vem dessa análise aqui por setores, né? Isso é muito comum a gente analisar, principalmente em trabalhos que falam sobre o processo recente de desindustrialização do Brasil, né? Então veja só, né, o PIB pode ser dividido ali entre os serviços, manufatura, agricultura e outros tipos de setores. Dentre eles, os serviços é o que prevalece mais, né? E o que acontece hoje no Brasil é o que a gente chama de desindustrialização precoce, porque é comum em países desenvolvidos que haja uma diminuição na participação do setor manufatureiro, em mesmo tempo que ocorre um aumento do setor de serviços. Por que isso acontece? Porque acaba que o setor manufatureiro acaba usando mais máquinas e equipamentos para produzir os seus produtos, e quem começa a ser demandado para fabricar essas máquinas e equipamentos é o setor de serviços, que envolve educação, pesquisa e desenvolvimento, patentes, né? O mundo das ideias está ali, né? Ainda mais numa economia hoje que é muito baseada em sistemas de comunicação, informação, né? Desenvolvimento de softwares, né? Então o setor de serviços tem esses fatores que fazem o seu crescimento ser maior. Então, nos países desenvolvidos é comum ter essa diminuição do setor industrial e aumento de serviços. Só que em países em desenvolvimento, quando isso acontece e o país ainda não está totalmente industrializado, como é o nosso caso aqui, né, isso a gente chama de uma desindustrialização precoce. Isso aconteceu bastante porque nos últimos anos o nosso câmbio, a partir ali de 95, ficou bastante valorizado, né, ou seja, em relação ao que era antes, o dólar ficou mais barato, e até meados ali de 2011 a gente estava numa situação até confortável em relação a isso, e isso que fez com que os produtos estrangeiros entrassem aqui num preço mais convidativo ao mercado brasileiro, e ocasionou também a quebra de muitas indústrias nacionais, ou seja, um conjunto de empresas que quebra aí, né, seja por concorrência externa ou seja por formação de oligopólios aqui no Brasil mesmo. Então isso é um problema relevante a ser considerado. Outra coisa que é importante a gente analisar, sempre que vai falar desses temas de desigualdade, desemprego, crescimento, é o uso da capacidade instalada, ou, o contrário, seria a taxa de ociosidade da economia, né? Então uma coisa é o contrário da outra, igual falar de emprego e desemprego. E é importante ressaltar isso porque normalmente isso compreende o como os empresários estão mantendo a sua capacidade, né, se está no limite ou não. E normalmente aqui no Brasil, quando chega ali perto de 85, quase 90 ali, é que a gente já está com a maior parte das empresas com uma capacidade no talo já, e isso provavelmente pode fornecer ali uma pressão de demanda maior do que a oferta pode acompanhar e pode causar inflação. Como a gente tinha ali, ó, por exemplo, nesse período aqui, em 2016, ó, tinha bastante taxa de ociosidade, ou seja, a capacidade instalada estava ali perto de 75%, 77%. Então a gente tem menor pressão nos preços, e isso faz com que a inflação se desacelere. Aí um exemplo claro aqui, ó, é a pandemia, né? Esse gráfico ficou meio fora de foco aqui, mas só para explicar que vai funcionar.
Quando a pandemia bateu, a gente que estava ali perto dos 75% de uso da capacidade instalada caiu ali para 57%, né? Logo isso se recuperou, mas isso dá para ter uma ideia de que como isso pode afetar a inflação e como pode isso afetar os preços e a distribuição da riqueza nas pessoas. Beleza? Com a crise econômica provocada pela pandemia, né, do coronavírus, o nível de utilização da capacidade instalada da indústria brasileira atingiu em abril o menor nível já registrado, segundo a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Esse indicador alcançou um percentual de 57,5% em abril, o menor valor da série histórica iniciada em janeiro de 2001. Isso significa que o setor industrial operou com pouco mais da metade da sua capacidade instalada. Ou seja, se eu tenho capacidade de produzir 100 produtos, eu estou produzindo 50 porque eu estou com medo de que eu não vou conseguir vender meus produtos porque está rolando uma pandemia. Né? Então foi essa situação encontrada ali no início da pandemia em 2012, em 2020. Né? Então esse nível médio na indústria está lá em 15 pontos, abaixo do mínimo observado durante período 2014-2016. Aí vamos tratar agora um pouco sobre políticas de renda, que é importante também. Então, refere-se ali à intervenção direta do governo na formação de renda ou no controle e no congelamento de preços. Cabe avisar aqui que hoje em dia o congelamento de preços não é uma prática mais tão bem vista pelos economistas, porque para você fazer esse congelamento de preços, você tem que pegar todo mundo de surpresa e invariavelmente vai ter alguém que acabou de corrigir os preços e se deu bem, e vai ter alguém que ia corrigir no dia seguinte, mas não pode mais e vai sair no prejuízo. Isso provoca falta de produtos no mercado, né, a cobrança de ágios, ou seja, cobrança de dinheiro por fora, e acabava não funcionando. Já a política de formação de renda, a gente viu que favoreceu bastante a retomada da economia por bastantes países aí que utilizaram dessas medidas. Essas políticas podem ser consideradas tanto dentro dos fiscais ou monetários, depende de como ela seja feita. E aí, para ter o exemplo, né, no contexto inflacionário, políticas de contração salarial que aconteceram em 60 e 70, congelamento de preços que aconteceram nos anos seguintes ali, nos planos que deram todos errados ali para combater a inflação. E no contexto acíclico, que já envolve as políticas fiscais, tem ali a política de proteção do café, que a gente comentou na aula sobre o ciclo do café, política de valorização do salário mínimo, concessão de benefícios sociais, e aí já entra até a questão do Bolsa Família aí. Desigualdade social trata de diversos tipos de desequilíbrios que a economia causa, já que existe conflito entre recursos escassos e interesses ilimitados. E quando a gente fala de desigualdade, a gente está tentando tratar sobre questões de gênero, de raça, de oportunidades, questões regionais, setoriais e de classe, né, que envolve ali a renda e a pobreza. E é importante mencionar que existe muita gente que usa o argumento de que na Etiópia a desigualdade é baixa e nos Estados Unidos é alta. Qual que é o país mais rico? E vale aqui ressaltar que isso é um argumento vago, né, uma retórica muito utilizada, mas é um argumento sem fundamento, porque não é só isso que conta. E sim, a desigualdade é uma variável que está atrelada à riqueza, né, e sobretudo a distribuição da riqueza entre todo o país. Né? Então, a gente analisar a condição da economia só por esse argumento é um argumento falho. Espero que vocês não façam aí, ou se fizerem, não falem que foram meus alunos. Usem argumentos melhores, mesmo que for para defender qualquer uma das ideias. Entre 67 e 73, a economia cresceu consideravelmente, o período do milagre brasileiro, e mesmo assim verificou-se um nível de desigualdade acentuado. Uma coisa que era muito dita naquela época era: vamos fazer crescer o bolo para depois dividir, né? Fala do Delfim Neto, que foi ministro da Fazenda no regime militar. E o Delfim é um ótimo economista depois que ele já não podia fazer nada, porque depois que ele saiu do governo ele fica debatendo tudo que os outros deviam fazer, mas quando ele estava lá ele só fez do pior. Né? Esse período do milagre econômico em si
combinou não só com o governo que estava naquele momento no poder, mas também com a maturação de investimentos em infraestrutura que tinham sido feitos desde a época do Juscelino Kubitschek, como inauguração de estradas, construção de hidrelétricas, investimento em infraestrutura de modo geral. E esse tipo de investimento ele tem um prazo de maturação alto, né, que vai ali de 15, 20, às vezes 30 anos para retornar. Né? Imagine se você fosse construir uma hidrelétrica hoje. Né? Quanto tempo demora para construir, quanto pessoa tem que mobilizar, quando que isso que você investiu vai retornar ao bolso, né, no seu projeto. Então, o milagre econômico ele combinou políticas que eram expansionistas com a maturação de coisas que tinham sido feitas em épocas anteriores. Então, isso favoreceu bastante com que houvesse um crescimento que as pessoas não pudessem explicar de uma maneira que seguisse exatamente os manuais de economia da época. E nesse sentido, a situação que fere o sentido de equidade ou justiça social se complementou ali. O governo militar dizia né, que o aumento da concentração de renda era normal, dadas as transformações estruturais que ocorreram, né, muito porque também quem aumentou a renda foram eles mesmos, né, mas também tem efeitos ali do êxodo rural, de trabalhadores de baixa qualificação, e a ideia de que a gente vai primeiro crescer o bolo e depois distribuir, né, que é uma ideia totalmente falha, mas na época fazia muito sentido. Desigualdade de renda temporária em razão de transformações socioeconômicas é uma das teses que a gente defende aí para justificar porque que existe isso, né? Tem a tese da desigualdade de renda crônica em razão de políticas de arroxo salarial utilizadas para reduzir a inflação. Então, o governo ia lá fazer uma política para controlar o aumento do salário das pessoas para tentar conter a inflação, em vez de fortalecer a oferta, né? Então, muito do problema aí está no diagnóstico, né? É uma inflação de oferta ou de demanda? Ou é uma de oferta que se transformou em de demanda? Né? E o remédio para cada um desses diagnósticos é diferente. Então aqui no Brasil a gente tinha uma economia fechada, dava um remédio, né, para a inflação de demanda, sendo que a nossa inflação era de oferta. Né? Então isso era um problema que causou muito prejuízo, principalmente às populações mais pobres e que fez com que a desigualdade de renda aumentasse. Desigualdade de renda estrutural está relacionada ali à razão da classe média atuante, altamente burocrática, que existia nas empresas e no governo. E aí alguns indicadores. Como é que a gente mede se existe ou não desigualdade? O indicador disparadamente o mais utilizado é o índice de Gini, né, que ele vai variar ali de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1, menor a desigualdade, quanto mais próximo de 0, maior a desigualdade. Né, é um índice disparado mais utilizado. Tem o índice de Taylor, que é dado pela fórmula do exponencial de R, e esse valor está entre 0 e 1 também, e quanto maior o valor, pior a distribuição de renda. O índice de Taylor é calculado por Taylor em 67 e é baseado no conceito de entropia de uma distribuição. Então é meio parecido com o índice de Gini também, que segue essa lógica. A curva de Lorenz é um gráfico utilizado para representar a distribuição relativa de uma variável em um domínio determinado. O domínio pode ser o conjunto de pessoas de uma região, de um país, por exemplo, e a variável cuja distribuição se estuda pode ser a renda das pessoas. A razão 20-20 é quando a gente compara os 20 mais ricos e os 20 mais pobres, assim como a razão 10-40 é os 10 mais ricos e os 40 mais pobres. Hoje no Brasil, os 10 maiores rendas aqui, as 10 pessoas com mais renda, têm o equivalente a um pouco mais da metade da população. Então esse é o nível de desigualdade que a gente tem no Brasil. Renda média real também é um indicador importante, né? Salário mínimo real também, né? Eles se complementam. E, por último, níveis de pobreza, extrema pobreza, né? Que são indicadores ali baseados em quantos reais a pessoa tem para viver por dia, né? No caso, essa conta é feita em dólares, né? Para a gente poder comparar vários países.
E aqui um gráfico só para ilustrar aqui como que é essa comparação, né? Então, se a gente usa ali a renda média, é o azulzinho, a renda média nas áreas metropolitanas é muito maior, né, do que a renda na área rural. Então, a gente vê essa desigualdade, também porque na área rural a gente às vezes tem trabalhadores de baixa qualificação, ou quando tem trabalhadores qualificados, eles são muito poucos em relação aos outros de baixa qualificação, então a renda média acaba ficando menor mesmo. Então, isso a gente já vê que existe uma desigualdade de renda em relação a campo e urbano, né? Aqui uma evolução do salário mínimo nos últimos anos aí, né? Então, essa série é legal porque ela pega ali desde 1940, né? E ali até a década de 80 a gente tinha até um salário mínimo ali corrigido pela inflação que era maior, e depois ali da estabilização econômica esse valor ele não variou muito, né? Ele, na verdade, passou de 414 em 1990 para 287 em 2000. Isso se deve também por conta de controle da inflação, que foi muito custosa para o Brasil, e isso acaba espirrando aí na conta do salário, né? Depois, ali até 2007, houve um crescimento, muito por conta da valorização do real frente ao dólar, do aumento das exportações, da maior demanda da China por commodities, que fez com que a gente vendesse mais para fora, nosso salário mínimo em dólar ficou mais valorizado, né? Então isso aumentou nosso poder de compra. Até em 2011 ele deu uma quedinha, né, por conta de desdobramentos da crise de 2009 que foram se refletindo na Europa, e até 2011 ali a Europa estava realmente com vários países querendo sair da União Europeia por problemas fiscais, econômicos, e isso acabou esbarrando no Brasil aqui também. Aqui os mais recentes, né? Então a gente vê ali que houve um aumento real mais significativo ali entre 2004 e 2006, né? E depois a gente teve crescimento, mas ainda foi um crescimento mais modesto, né? E hoje o salário mínimo ele é maior, só que o poder de compra dele é menor do que nos anos anteriores. Aqui uma ilustração do índice de Gini e da razão 40-10 e 20-20. Então a gente tem ali que nos anos que a desigualdade no Brasil ela tem aumentado, né? Então, se a gente analisar esses valores e ver ali que a proporção de pessoas com mais dinheiro em relação às que têm menos dinheiro aumentou, e que o índice de Gini também caiu ali até 89, né? E aí depois disso, depois de 2001 ali principalmente, a gente teve uma redução da desigualdade no Brasil, né? Isso foi até 2014 mais ou menos, né, quando começa o primeiro mandato da Dilma, no segundo mandato da Dilma, e aí, né, tem Lava Jato, ela fala um monte de besteira lá na política econômica, ela começa a fazer tudo o que ela falou que ela não ia fazer na campanha, ela começa a fazer, o pessoal faz o impeachment, crise econômica e tudo mais, recessão no Brasil, e aí a desigualdade aumentou. Aí depois vem o Bolsonaro, não ajudou muito nessa questão também, aí veio a pandemia e piorou de novo também. Então, esse foi o melhor cenário que a gente tinha aí nos últimos anos, até 2014. Depois o negócio ficou pior. Aqui um gráfico mostrando o Gini da renda do trabalho domiciliar per capita, né? Mostra ali que nos anos mais recentes a nossa distribuição foi piorando, então ali vocês podem ver que a partir de 2014 começou a aumentar o índice de Gini, então a gente ficou mais desigual. E a desigualdade de renda regional, né, medida ali pelo Gini também. E a gente pode ver que os países como o Sudeste ali, o Sul, né, são os países em melhores condições, em detrimento ali ao Norte e ao Nordeste ali e o Centro-Oeste como os piores, né. Mesmo assim, até 2014, esses índices estavam diminuindo, ou seja, né, quanto menor o índice de Gini ali, melhor distribuída a riqueza da população, né? E aí depois de 2014 essa curva aí subiu e ficou mais positiva para o índice de Gini, o que mostra uma desaceleração da redução
da desigualdade de renda. E para fechar aqui, um último exemplo aqui para a gente entender, é um gráfico que mostra aqui a relação do salário mínimo e desigualdade de renda, medido pelo índice de Gini. A gente pode ver que quando o salário mínimo real aumenta, a gente tem um efeito contrário no índice de Gini e assim por diante. Então, por isso que políticas que visam aumentar o salário mínimo dos trabalhadores têm como consequência uma redução na desigualdade de renda. Então é isso, galera. Espero que tenham aproveitado a aula. Se tiver dúvida, mande aí nos comentários. Até a próxima. Valeu!